Enquanto o resto do mundo está preparado para ver Pantera Negra Wakanda Forever, em alguns meses, eu tenho meus olhos voltados para outro filme logo depois dele, Homem-Formiga, Quantumania. Por que eu deveria me importar com o terceiro filme da trilogia do Homem-Formiga? Bem, porque é aqui onde o Homem-Formiga irá morrer. Como foi a história, homem? Olá, internet! Seja bem-vindo a mais uma teoria, onde menores detalhes se transformam em enormes provas. No episódio de hoje, mesmo antes da Comic Con deste ano, estava estabelecido que Kang o Conquistador seria a próxima ameaça no nível de Thanos no MCU. Não faltaram artigos e entrevistas confirmando que, quando se trata da Marvel, este é o cara que você precisa ficar de olho. E agora que o próximo filme dos Vingadores é chamado diretamente de A Dinastia Kang, pronto, caso encerrado. Até agora, só conseguimos nossa primeira aparição de Kang no MCU durante o episódio final de Loki. Mas nos quadrinhos, ele é na verdade um guerreiro multiversal, um cara que tem o propósito de conquistar todas as linhas temporais. Não apenas Kang tem infinitas variantes violentas flutuando pelas infinitas linhas do tempo. A tecnologia futura de Kang é tão avançada que ele é capaz de transferir sua consciência para um novo corpo no momento da sua morte. O cara é como o Rick Sanchez, menos a apatia existencial. E não me entenda mal, um confronto de Cidadela de Rick versus Vingadores é certamente interessante em uma teoria. Thanos não era apenas um vilão definidor de eras porque ele era poderoso. Se nós aprendemos alguma coisa com esse cabeção roxo, um mega vilão de bilheteria precisa ganhar seu lugar, alterando drasticamente o estado da coisa. Eles precisam provar que são verdadeiras ameaças existenciais para nossos heróis favoritos. Eles precisam fazer nosso sangue ferver com a fúria da vingança e o medo da perda. Resumindo, alguém precisa tirar o pó. Kang precisa provar que é a próxima grande ameaça matando um herói amado. E esse herói será o Homem-Formiga. Sim, eu prevejo isso, que será o Homem-Formiga. No último filme da sua trilogia, será exterminado como um inseto. Como eu sei disso? Bem, é o mais apropriado. Primeiro, vamos começar examinando a estrutura geral da história do MCU. No, you can't get to the end until you've been changed by the journey. Obrigado por isso, Kang. Viu? Esse cara sabe do que está falando. Agora, não quero desrespeitar os fãs de Stan Lee com isso, mas o MCU funciona com algumas fórmulas de histórias bastante testadas e verdadeiras. Neste ponto, acho que é bastante justo dizer que estamos todos pelo menos vagamente familiarizados com as batidas narrativas icônicas da jornada do herói. Um chamado à aventura, encontrar um mentor, morte e renascimento, que resulta em algum tipo de transformação, inspiração, e em seguida, retornar ao início, coisas clássicas feitas até a morte. Mas exatamente assim, vilões também atingem as principais batidas em suas histórias. Você certamente pode ver o padrão em histórias independentes, mas é especialmente aparente quando você começa a olhar para grandes vilões memoráveis de franquias de aventuras épicas. Primeiro, o grande vilão aparece em uma técnica cinematográfica que Steven Spielberg gosta de chamar de a fração de introdução. É aqui que o público é provocado sobre o mistério em torno desse novo personagem. Para Thanos, essa fração de provocação veio com sua participação especial no final do primeiro filme dos Vingadores, identificando como o verdadeiro responsável pela invasão Chitauri de Loki. Harry Potter tinha o malvado Lord Voldemort, aparecendo apenas com o rosto na parte de trás da cabeça do professor Quirino Quirrell no final do primeiro filme. Mostrar o chefão com a força motivadora de um antagonista menor é algo comum que é usado para expressar esse ponto particular da trama. Pense no perfil do Senhor do Fogo, Ozai, ordenando Zuko para caçar o Avatar, ou o nome do grande Moff Tarkin, soltando o Imperador em Uma Nova Esperança. Acabo de receber a notícia de que o Imperador dissolveu o Conselho definitivamente. Implicando que até mesmo Darth Vader responde a alguém mais alto na cadeia. À medida que a trama avança para o segundo ato, temos um gostinho do verdadeiro poder do vilão. É comum que os escritores nos deem uma dica disso por meio de um uso da história específica, conhecida como pinch points. Esses pinch points, ou pontos de aperto, são momentos que ampliam a tensão narrativa ao colocar nossos heróis em um constrangimento com dose crescente da presença intensificada do vilão. Tradicionalmente, há dois pontos principais que acontecem em extremidades opostas do segundo ato de uma história.
O primeiro é geralmente no início do segundo ato, é apenas um simples lembrete da força do vilão. O segundo prenuncia a maior complicação que o vilão lançará em nossos heróis. Muitas vezes, um personagem importante é morto no processo. Em Harry Potter, a primeira vez que mostra a ameaça de Voldemort é na morte de Cedric Diggory em Cálice de Fogo. O segundo pinch point ocorre quando o próprio Dumbledore é morto no filme 6, logo antes do empurrão final para a batalha final. Para a Saga do Infinito, o primeiro pinch point de Thanos ocorre quando ele pede a Ronan, o Acusador, para obter a Joia do Poder em Guardiões da Galáxia. Por meio de Ronan, temos um vislumbre da destruição que se espalhará pelo universo quando Thanos coletar todas as Joias do Infinito. O segundo pinch point é no início de Guerra Infinita, quando Thanos dizima os Asgardianos, surra o anti-imbatível Hulk para a aposentadoria e mostra que nem mesmo o malandro Loki pode escapar de sua inevitabilidade. A morte de Loki é um ponto-chave. Sem ele, a trama não teria tanto peso o suficiente para o público se importar. Em uma cena, Thanos dizima o que de outra forma eram heróis indestrutíveis, nos dando uma noção da ameaça real que ele representa, o que nos leva ao momento de vitória. Depois de anos planejando nas sombras, o vilão finalmente alcança seu objetivo. Quando se trata de narrativas extensas, no nível de franquia, esse momento geralmente acontece na penúltima parcela, nos deixando em um suspense para que fãs e heróis tenham que passar por uma hora mais sombria, por anos esperando por uma resolução. Basta olhar para Star Wars The Empire Strikes Back, onde Han termina o filme com um grande cubo de gelo e Luke perde uma das mãos. Para a Saga do Infinito, este momento é quando Thanos supera os heróis mais poderosos da Terra e dizima metade do universo. Essa estrutura atinge dois propósitos. Primeiro, destacar a força da ameaça, mas a mais importante, transformar os nossos heróis em azarões. Não é certo se eles conseguirão ou não prevalecer. A próxima etapa, então, significa que os heróis precisarão reconquistar cada centímetro do mundo que desejam consertar, em última análise, fazendo com que a batalha climática pareça muito mais merecida. Então, essas são suas lições do roteiro, e de acordo com essa fórmula de história testada pelo tempo, podemos analisar as aparições confirmadas de Kang no MCU, para deduzir como ele pode ser usado de maneira semelhante em vários filmes para realmente subir ao papel do próximo grande vilão. Vimos o primeiro momento de teaser de Kang no final da primeira temporada de Loki, e essa foi uma jornada por si só. Ao longo da temporada, vimos linhas do tempo sendo excluídas, joias dos infinitos transformadas em pedras sem sentido, e um monstro de nuvem faminto que devora toda a matéria. Isso nos leva à Cidadela no fim dos tempos, um grande castelo assustador, com grandes portas dramáticas e elevadores enormes que aumentam a tensão. Com a série inteira sendo construída até este momento, Loki chegou àquele que está na frente de tudo. As portas se abrem e tcharam! Kang! É um momento semelhante ao de Thanos. E esse também não é o Kang particularmente violento. Claro que ele criou uma organização do Big Brother gerida por fantoches que podam linhas do tempo inteiras. Mas ele nos diz que tudo isso é para manter seus outros eus mais violentos à distância. Se vocês acham que eu sou mau, então esperem só até conhecerem minhas variantes. Com apenas uma linha do tempo, há apenas um Kang, e ele avisa que sua morte vai abrir uma caixa de Pandora de variantes mais assustadores que ele. Então, é claro, ele morre, apenas para que tudo comece a desmoronar. Olhando de forma mais ampla, agora o multiverso está em fluxo com filmes como No Way Home e Multiverso da Loucura. Embora Kang não esteja conectado a nenhum desses eventos ainda, esses filmes já estão nos preparando para a iminente guerra multiversal de Kang. Estamos aprendendo as regras e os perigos que acompanham colisões multiversais. E assim como a Saga do Infinito nos apresentou, um por um, os poderes e perigos das joias individuais, por meio de filmes, foram completamente desconectados de Thanos. A Joia da Realidade em Thor 2, a Joia do Tempo em Doutor Estranho, o Tesseract em Vingadores, a Joia do Poder em Guardiões. Dessa forma, tudo vem junto com Kang. Toda a configuração de regras e construção do mundo já foi feita em filmes anteriores. Tudo isso significa que,
Se consultarmos a folha de dica da história prática, a próxima vez que interagimos com Kang serão nos Pinch Points. E como sabemos, temos 2 projetos no próximo ano para ter esse par de Pinch Points. Uma delas deve ser a segunda temporada de Loki, prevista para meados de 2023. Este é bem óbvio, porque no final da primeira temporada de Loki, vimos a estátua gigante de Kang no novo layout da TVA, reiniciada. É seguro dizer que Kang desempenhará um papel enorme no retorno de Loki, o que significa que haverá bastante tempo para aproveitar esse personagem. Mas o outro Pinch Point virá ainda mais cedo do que isso, com o lançamento em fevereiro de 2023, e é aqui que a teoria fica interessante. Leais teóricos, envio a vocês um anexo, uma imagem com vazamento da pré-produção de Quantumania. Essas camisas foram feitas supostamente para a equipe de dublês de Quantumania, retratando o capacete quebrado de um Homem-Formiga e o reflexo de Kang, o Conquistador, carregando uma explosão de energia ameaçadoramente. E geralmente, terceiros filmes do MCU historicamente terminam com a destruição do icônico equipamento do herói. Homem de Ferro 3 fez Tony destruir todas as suas armaduras. Capitão América Guerra Civil fez Steve Rogers renunciar seu escudo, e Thor Ragnarok quebrou Mjolnir como se fosse feito de Lego, o que significa que Scott Lang pode ser deixado para enfrentar o quase imortal semideus do tempo, Kang, com apenas sua inteligência. E para ser bem sincero, ele não tem muita chance, e eu não sou o único a notar o desequilíbrio de poder aqui. Em outubro de 2021, Jonathan Majors, ator de Kang o Conquistador, foi entrevistado no programa noturno Jimmy Kimmel, e quando ele é questionado sobre como o Homem-Formiga seria capaz de lidar com alguém com o poder de Kang, ouvimos isso. No offense to Ant-Man, but Kang, if Kang is a Thanos, yeah, it's like squash, goodbye, keep going, right? Yeah, Ant-Man's dead. We'll see. Olhe para esse rosto. Me parece que Kimmel acertou, e Majors dá a ele uma revelação parcial com essa resposta facial. Isso, meus amigos, é um homem que percebeu que os atiradores de Kevin Feige, o chefão da Marvel toda, estão a caminho. Então, do ponto de vista narrativo, é o momento perfeito para o Homem-Formiga morrer. Temos camiseta da produção mostrando que o Homem-Formiga vai ser destruído, e temos o ator de Kang nos dando algumas pistas na entrevista. Mas ainda há mais uma evidência que você precisa ver. Em Vingadores 500, Avengers Assemble trouxe o fim da equipe dos Vingadores. Alerta de spoiler, hein, galera? Nessa edição, o Homem-Formiga morre. Ele não morre nas mãos do Kang o Conquistador, mas os efeitos em cascata de sua morte acaba desempenhando um papel importante no desenvolvimento de Kang e na evolução dos Vingadores. Veja bem, a morte de Scott Lang é muito, mas muito cômica. Ele morre quando o cadáver zumbi de seu melhor amigo explode inesperadamente. Tudo isso acaba sendo o resultado de uma feiticeira escarlate, alterando o tecido da realidade. Mas não é como este quadrinho é importante, e sim o porquê. Veja bem, a morte de Scott Lang é incrivelmente importante, porque é o catalisador que põe em movimento a formação dos Jovens Vingadores. Um dos membros chaves é a filha de Scott Lang, Cassie Lang, que está tão comovida com a morte de Scott que assume o legado do Homem-Formiga sob o codinome Stature e forma a equipe para vingá-lo. E talvez você não saiba, mas o pôster de Quantumania e as imagens da Comic Con nos mostra que Cassie vai se vestir como seu pai no novo filme. Não é à toa que a atriz que fez Cassie em Ultimato também foi mudada. Os Jovens Vingadores estão chegando ao cinema, e quase todos os filmes da fase 4 introduziram ou apresentaram um jovem Vingador, muitos dos quais são os membros fundadores da equipe nos quadrinhos. WandaVision nos mostra Billy e Tommy, também conhecidos como Wiccan e Speed. Gavião Arqueiro nos mostra Kate Bishop. Loki abriu as portas para Kid Loki. Multiverso da Loucura nos mostra América Chaves. E Falcão e Soldado Invernal nos deram o Patriota. Caramba! E não ficaria surpreso se o Hulkling, sim, esse é o nome dele, aparecesse em She-Hulk ou Invasão Secreta. E olhe que nem mencionei a Miss Marvel e nem a Coração de Ferro, que são fortes candidatas para entrar nessa equipe. Claramente a construção para essa nova equipe está sendo montada. Agora só precisamos do evento que os une, a morte do Homem-Formiga, assim como nos quadrinhos. Mas você quer saber o verdadeiro argumento decisivo?
Kang é, na verdade, o primeiro vilão que os Jovens Vingadores enfrentam nos quadrinhos, e é justo que eles desempenhem um papel na sua estreia em live action. E para ser ainda mais preciso nessa teoria, se o confronto de Kang o Conquistador contra o Homem-Formiga for tão ruim para Scott quanto eu acho que vai ser, essa morte não apenas molda o vilão que todos esses novos heróis vão ter que se unir contra na fase 5, isso também moldará a totalidade de fases 6. E se ao contrário de Thanos, Kang conseguir um arco de redenção e se tornar um jovem vingador? Bem, Kang tem zilhões de variantes, mas uma delas é um jovem vingador. Na verdade, ele é o primeiro líder deles, uma variante adolescente de Kang, conhecida como o Rapaz de Ferro. Forma a equipe na esperança de que ele possa se desviar de crescer para se tornar um megalomaníaco que causa a destruição do multiverso. O Rapaz de Ferro até tem um relacionamento próximo, às vezes romântico, com Cassie Lang nos quadrinhos. Isso representa um conflito interessante se Kang acabar sendo o único a esmagar o Homem-Formiga. Em sua essência, os filmes do Homem-Formiga são tecnicamente sobre dar uma segunda chance. Scott é um ex-criminoso que deu uma segunda chance na vida. Hank Pym tem uma segunda chance de salvar sua esposa Janet. A família Formiga ajuda a salvar e resgatar Ghost no segundo filme. Se Kang matar o pai de Cassie, ela é colocada em um cenário em que pode dar ao assassino do seu pai uma segunda chance também. Então, se Cassie escolher perdoar o jovem Kang, esse pode ser um empurrão que o Rapaz de Ferro precisa para evitar seu futuro sombrio, salvando o multiverso do Kang adulto no processo. Ou talvez, a segunda chance que Kang tenha na Quantumania é matar Scott. Quando ele se encontra durante o trailer exibido na Comic Con, Scott se apresenta a Kang como um vingador. Você sabe qual foi a resposta de Kang? Você é um vingador? Já matei você antes? Então, quando o Homem-Formiga começar a se anunciar como mais uma comédia película de super-heróis estrelada por Paul Rudd, você saberá a verdade em alguns momentos. Essa coisa vai dar uma guinada séria e puxar o tapete do Homem-Formiga, esmagando o próprio homem principal da existência. Ou isso, ou você já sabe, né? O Homem-Formiga se encolhe e pula no Kang. Mas, hey! Isso foi apenas uma teoria, hein? Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, hein? E corta!